Vamos lá, então, a previsão da nossa semana de 16 de agosto a 22 de agosto de 2021. Bom, essa é a última semana do signo do Sol no signo de Leão e uma semana de lua crescente. Então, isso significa muita vontade de fazer acontecer, muita ação, muito movimento, né? Uma força de realização muito bacana essa semana. Nós teremos, assim, uma clareza mental e uma praticidade de executar essas ideias, essas conversas, essas trocas que nós realmente teremos essa semana. Então, eu tô aqui super animada com essa semana, tenho certeza que a gente vai conseguir realizar muita coisa, mas a vibe do deixar ir, do buscar a leveza, do fazer de outro jeito, ela continua a ser estimulada em nós. Então, a sensação que me passa dessa próxima semana é que ela é ainda decorrência das limpezas que nós fizemos a semana passada. Então, quanto mais leve, quanto mais a gente escolheu, quanto mais a gente selecionou aquilo que é mais importante para nós, que selecionamos a semana passada, mais legal vai ser a execução dessa semana. É legal da gente lembrar que a gente está com Urano em Touro desde 2018. E Urano é esse planeta que vem aí conversando com Saturno, trazendo essa necessidade da renovação em nós. E Touro é o signo que rege a nossa matéria. Então, ele rege a comida, rege o dinheiro, rege a casa, né, os bens imóveis. Ou seja, ele rege tudo o que a gente precisa para sobreviver na matéria. Se a gente parar para observar, por exemplo, como o nosso relacionamento com a matéria tem mudado nesses últimos anos, é mais ou menos isso que a gente precisa ter em mente para essa semana, tá? Então, por exemplo, olha o quanto a gente não usa mais o papel moeda, né? A moeda, o papel, o dinheiro mesmo, né? E olha quantas outras formas que a gente tem hoje de lidar com esse valor, né? Praticamente até a gente nem usa mais cartão, ou é a transferência bancária, né? Ou às vezes a gente usa até o celular por aproximação, né? Bitcoins, o quanto mais essa matéria, que o quanto é caro fazer dinheiro, o quanto a gente precisa desmatar para fazer o papel, para fazer o dinheiro, né? Então, o quanto a gente vem evoluindo nesse sentido de preservar o planeta e o quanto vem facilitando, né? Eu me lembro quando eu tinha loja, o quanto era difícil ter troco, né? O quanto a gente recebeu de troco em bala, né? Então, o quanto isso vem evoluindo e quanto isso vem ficando prático para a nossa vida. Quando a gente fala astrologicamente em mudança, em leveza, em inovação, é mais ou menos isso que a gente quer falar, tá? Então, fica aí com essa ideia de facilitar, de tornar mais prático, né? Em termos de até de Mercúrio, Marte e já o Sol em Virgem, até o quanto mais higiênica ficou essa condição, né? O quanto a gente não tinha noção que o papel do dinheiro trazia de bactéria, e a gente nunca pensou nisso, né? Então, é essa renovação dos conceitos que a gente fala quando a gente fala em inovação, em liberdade, se sentir mais leve, se sentir mais prático ao longo dessa semana, tá? Então, fica com essa ideia, com essa sensação aí de o que era carregar o dinheiro, né? O volume que esse dinheiro tinha, a sujeira que esse dinheiro tem, a dificuldade de ter o troco, e hoje fala, me faz um Pix, entendeu? Então, fica com essa ideia aí
E cada vez que você ouvir aqui nessa provisão eu falar em leveza, inovação, em liberdade, em criatividade, é essa ideia aí que é legal de trazer para a tua vida, tá bom? Então vamos lá, a gente começa essa segunda-feira com a lua em Sagitário. Então o otimismo, o ir além, o conhecer mais, a fé, são todas as características que esse signo tem. Então, observa que as tuas atitudes de ser mais leve, elas têm a ver com esse otimismo. Então, puxa vida, olha, pode começar a dar certo, né? E como a Vênus entrou em Libra essa madrugada, e a Vênus rege o signo de Libra, então a gente diz que ela está no seu domicílio, que ela está ali mais plena possível. Ou seja, as características do equilíbrio, da beleza, dos acordos, dos bons relacionamentos, será o que a gente vai buscar até o dia 20 de agosto, né? Então, a gente começa a ter essa vibe do equilíbrio, do otimismo, da fé, da gente voltar a acreditar que tudo pode dar certo, né? E a gente vai ter essa sensação vários dias dessa semana. Olha que semana sensacional, mas continua aí pensar na vibe do inovar. Lembra aí da questão do como é que a gente tem feito as trocas financeiras. Na terça-feira, a Lua vai seguir em Sagitário, mas no final da manhã ela vai conversar lindamente com o Sol. Então isso pra gente é uma energia de expansão do elemento fogo, né? O Sol está em Leão, que é um signo regido pelo elemento fogo, e a Lua Sagitário também é um signo regido pelo fogo. Então, essa vibe da intuição, da expansão, do aquecer, do putz, vambora, né? As coisas estão voltando a dar certo. Então, a gente volta a acreditar, né? E que acreditar e que investir nos nossos sonhos pode voltar a valer a pena. Então, a gente tem uma terça-feira aí de grande expansão. E eu tô gaga, né, gente? De tão emocionada que eu tô. Então, a gente começa a perceber que tudo que o seu Saturno cobrou da gente, nessa terça-feira ele faz um aspecto bacana também, mas um aspecto de ar. Então, ele estrutura aí o nosso raciocínio, né? E que tudo que ele veio cobrando da gente, e tudo que a gente foi amadurecendo e que a gente foi estruturando e se responsabilizando, não foi tão ruim assim. E agora, então, com a casa arrumada, a gente pode crescer, tá? Então, também é bacana da gente pensar nisso, né? De lembrar que os aprendizados que a gente viveu até agora servem para alguma coisa. Na quarta-feira, aliás, assim, na madrugada da quarta-feira, a Lua entra em Capricórnio. Vamos lembrar que ela é regida por Saturno, o que reitera essa condição do tô comprometido, né, que eu acabei de falar. E aí a gente começa a realizar que tudo que conversamos e pensamos na segunda e na terça-feira, eles começam a se realizar para a gente fazer acontecer, né? Como se todos nós começássemos a querer as mesmas coisas e a sensação de que o mundo volta a acontecer em todos nós. Então, se a gente vai pensar nessa condição de um Saturno retrógrado em Aquário, toda a reestruturação que a gente está fazendo, na verdade, todos nós queremos sonhos em comum. Então, a gente quer um país que seja mais organizado, que todo mundo esteja vacinado, que todo mundo possa voltar a ser feliz, que todo mundo possa voltar a ganhar dinheiro, que todo mundo possa ter um trabalho. A gente tem sonhos em comum, né? E que é exatamente o que esse Saturno está querendo que a gente entenda, né? Olha, o que eu faço hoje pode influenciar o outro, mas quando eu vejo o outro feliz por aquilo que eu fiz, putz, é mais legal. Então, é essa sensação também que a gente tem essa semana, tá? É muito legal, né? E na própria quarta-feira, depois da 1h, mais ou menos, o Mercúrio e a Marte, os dois estão em Virgem, então o pensamento e a ação estão num signo de terra, e num signo de terra que é lógico, que executa, que planeja, que tira aquilo que não é mais necessário, eles estão no mesmo grau. Então, é um dia sensacional para a gente ver
que tudo tá se encaixando, que tudo tá fluindo, que tudo tá acontecendo, tá? Só não vale aqui manipular a informação. Só não vale aqui dizer que você não sabe, que você não viu, que você não estudou, que você não tá afim, tá? Porque depende aí da energia desse Sol em Leão, às vezes no negativo funciona como o poderoso, né? Falar, então eu não vou fazer isso aqui porque eu acho que essas pessoas não estão adequadas. Mas não é essa vibe, né? Vamos combinar que a brincadeira agora somos todos juntos e além, literalmente. Na quinta-feira, essa conjunção do Marte com Mercúrio, ela segue mais exata. Então, as ideias e as ações seguem firmes. E também a gente tem um dia lindo, 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 que a gente tem um trígono de terra e um trígono de ar. Ou seja, ideias, pensamentos, falas, conversas, troca de informação, pensamentos e do outro lado a execução, a praticidade, o fazer acontecer, o realizar. Olha que quinta-feira sensacional. Então, na quinta é um dia muito legal da gente fechar contrato, da gente fechar acordo, da gente sedimentar mesmo todas essas conquistas que a gente vem querendo aí há tanto tempo, tá bom? Então, é a energia da comunicação com a energia do fazer acontecer. Muito legal. E ainda, depois das 4 da tarde, o Sol opõe Júpiter, né? Júpiter é o deus dos deuses. Então, assim, e lembra que esse Júpiter também está em Aquário, em retrógrado. Então, revendo de novo essa questão social, né? Contribuir com o todo é mais bacana. E no pessoal que a gente precisa para sermos mais livres. Porém, seguirmos aí com as responsabilidades que a gente precisa para ser mais livre, tá? Então, vem mais uma vez essa sensação de que evoluir sozinho não tem graça e que todos os acordos, todas as flexibilizações, tudo que a gente cedeu ao longo da semana, a gente vai ver que vale a pena. Né? Então, a gente está começando a entender que o todo, estarmos no todo, faz diferença. Né? E que sermos gananciosos, egoístas, pensarmos só em nós, não tem mais valor neste novo momento mundial, tá? Na sexta-feira, às 5h49 da manhã, a Lua já entra em Aquário, então esse fator leveza entra em foco, e por volta das 3 horas da tarde, a gente tem um horário mágico, onde realmente a gente tem a certeza que essa leveza, lembra lá da comparação que eu fiz do papel moeda, né? Das nossas ações valem a pena e que perceberemos que os controles, os medos, as incertezas não fazem mais o menor sentido, porque a gente tem certeza do que realmente não faz mais valor, não tem mais lugar para as nossas vidas. Então, a gente pode abrir mão para a gente seguir mais leve e mais feliz com o novo estilo de vida, tá? Então, o pensar, o agir, os sentimentos e as emoções estarão mais sensatos, sem os apegos, e estamos plenos do que realmente queremos. Então, uma sexta-feira muito, muito, muito legal também, tá? E aí, no sábado, seguimos mais ou menos essa vibe da sexta-feira. E no domingo, a gente tem a segunda lua cheia em Aquário, desse ciclo de Leão. E às 9h01 seria o pico do horário dessa lua cheia, que ela vai acontecer aí a 29 graus de Aquário. Vale a gente dar aquela olhada no nosso mapa astral e ver aonde essa lua vai tocar, que aí serão os assuntos que para os próximos 15 dias serão mais mexidos, tá bom? Vale eu lembrar aqui também que essa previsão é geralzona, o que vale a gente fazer a nossa previsão pessoal para entender aonde é que esses assuntos todos funcionam,
tá? Não sei se vocês se lembram, o Mapa Pocket, que são os 8 minutos de WhatsApp, ele também funciona para as previsões dos 4 meses. Então, se vocês quiserem, mandem direct e a gente diz para você que informações a gente precisa para a gente fazer essa previsão para vocês rapidinha e ver onde essa lua cheia vai cair. E aí a gente passa o valor para vocês também, tá? E na madrugada do sábado para o domingo, às 3 da manhã, a lua encontra Júpiter, né? Então seria a perfeita contemplação da liberdade e de tudo que a gente vem vivendo aí nesses últimos 15 dias, nessa vibe leonina do honrar a quem somos. Lembra da nossa previsão da semana retrasada, né? Então era hora da gente honrar, de fazer voltar a viver, de ter a honra da vida que há em nós, né? Só toma um pouco de cuidado nessa madrugada com os exageros, tá? Mas fora isso, às 9 da manhã do domingo a gente tem esse ápice aí, trazendo pra gente essa realização da maturidade com a liberdade, da responsabilidade que nós temos com o todo e que lembrando que vocês estão em mim e eu estou em vocês e estamos em todo lugar, né? E é essa realização dessa vibe aquariana aí que a gente vem vivendo, tá bom? E aí no domingo, às 6h35, o Sol já entra em Virgem, então aí a gente vai para uma constelação em Terra, né? Então aí a gente fica um pouco mais concreto, mas também a gente segue com good vibes por aí, mas isso é uma outra história para a semana que vem. Então espero que vocês tenham uma semana imensamente abençoada e assim ela será, e que tenhamos discernimento, sabedoria, bênçãos, para que as nossas ações sejam sempre muito abençoadas e sempre para o bem maior. Fechado? Fiquem bem e temos sim uma semana tremendamente próspera. Basta aí a gente querer se colocar. Beijo grande. Fiquem bem.